E aí estou gravando também aqui a nossa aula. Vocês conseguem me ouvir bem? Manda um ok aí, por favor, no chat. Se conseguem ouvir bem. Maravilha, beleza. Vou esperar mais um tempinho aí e a gente começa a nossa aula, tá? Bom, senhores, então boa noite a todos, né? Vamos começar a nossa aula. Já esperamos um tempinho aqui, né, para a galera entrar. Então, é o seguinte, hoje eu quero trabalhar com vocês conteúdos de filosofia, né? Na semana passada, vocês devem se lembrar, a gente trabalhou apenas uma revisão geral, né? E tirou dúvidas aí das questões anteriores. Todas as aulas aqui ao vivo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar um tempo inicial para a gente tirar dúvidas, certo? Do material que eu passei. Vocês receberam essa lista aqui, né? Confere aí, por favor, e manda um ok também aí, se sim, tá? Esse material aqui do Platão. E eu quero tirar dúvidas, porque tem exercício também aqui nessa lista, né? Coloquei questões aqui. Então, vamos lá, manda, por favor, para mim a respeito desta lista 4 da quarentena, né? Que é a lista sobre Platão, que é a parte 2. Dúvidas para que eu possa tirar de vocês, ou algum trecho, alguma coisa assim. Então, vamos lá, escolhe aí, por favor, exercícios, porque aí eu posso discutir com vocês e a gente já ir no Aristóteles. Tá bem? E aí, qual questão? Vou iniciar meu vídeo aqui. Sem questões? Ninguém vai falar nada? Então eu vou escolher uma questão, tá? É só uma questão que muita gente teve dúvida nela, e aí eu passo para discutir com vocês aqui o tema do Aristóteles, beleza? Essa questão da Unesp de 2016, diferença entre o que Platão acreditava por política e o Maquiavel, tá? Deixa eu fazer aqui um ressalvo rápido aqui,
para vocês entenderem aqui, ó. Presta atenção. O Platão, como nós já havíamos falado na semana passada, então bem-vindos à Matrix, ele foi um filósofo que desenvolveu uma teoria idealista, né? Nós havíamos considerado, inclusive, na teoria platônica, uma das teses mais básicas e fundamentais dele é a existência de uma teoria política perfeita, né? Ele até construiu, na verdade, uma espécie de teoria onde a república, o governo, né, político, ele seria perfeito. Como assim? Como é que se poderia ter um governo perfeito? Platão produziu uma teoria onde o filósofo, né, que teria rompido com o mundo sensível, atingido uma realidade profunda, uma realidade intelectual maior, etc., teria saído daquela caverna, como ele falava naquela teoria da caverna, né, e teria chegado aos 50 anos de idade, como diz o texto aqui, ó, se distinguindo de tudo, né? Ou seja, uma pessoa que é guiada aos 50 anos meramente pela sabedoria. Olha que coisa interessante, se porventura alguma redação dos senhores cobra alguma coisa relacionada à idade, à velhice, entende? Se alguma coisa nesse sentido, cita, por exemplo, a Grécia, que acreditava que a velhice era uma espécie de sabedoria e não um problema, como a sociedade pós-revolução industrial tem considerado. A sociedade industrializada acredita que a juventude é uma eternidade, né? E a velhice é um problema. Pelo contrário, na Grécia, nós temos uma outra versão que, inclusive, acredita no poder muito forte dos anciãos, né? Que são pessoas mais, eu diria, experientes. É diante dessa questão que eu quero ressaltar com os senhores esse princípio relacionado aqui ao pensamento socrático. Sócrates e Platão tinham defendido, na verdade, um modelo de política perfeita, onde a pessoa começaria a governar acima dos 50 anos de idade, onde ela atingiria, nesta idade, o poder, né, da sabedoria. Ou seja, apenas a justiça e a honestidade viria de maneira perfeita no indivíduo, de maneira pura, a partir dos 50 anos de idade, quando atingiria a chamada alma de ouro, né, a alma do conhecimento. O texto abaixo é um texto do Nicolau Maquiavel. Vamos colocar uma data aí. Nicolau Maquiavel ele escreveu o livro O Príncipe em 1513, ou seja, somente no século XVI. Então, do Platão tem uma diferença de mais de 2.000 anos, tá bom? De diferença, aproximadamente 2.000 anos de diferença. O Platão discordou, inclusive o Maquiavel discordava, né, do Platão, justamente por uma questão. Para o Maquiavel não existe política perfeita, então não existe política idealista. Existe a política real, a política realista, essa que realmente existe. Beleza? Olha que interessante. Nessa política realista, o que existe no pensamento do Maquiavel é a existência de uma política que é governada por uma pessoa que tem interesse de manter o Estado estável e não necessariamente buscar a justiça ou a harmonia social. Pelo contrário, na ideia de Maquiavel, a política é feita pelo conflito, né? Não é harmonia, como diria Platão. Então, o texto vai te pedir a diferença entre Platão e Maquiavel na política. Então, vamos lá? Platão defendeu um modelo idealista governado pelo filósofo. Maquiavel defendeu um governo realista governado pelo príncipe. Príncipe, ele é governante que deve agir conforme as características da própria natureza humana. O que é a natureza humana? Né? Ele fala assim no texto: os homens são ingratos, volúveis, covardes, ambiciosos de dinheiro. Ou seja, são pessoas que agem de maneira interessada, de maneira interesseira. Ou seja, a constituição de um governo bom seria, então, um governo onde as pessoas elas agiriam, né, conforme esta suposta atitude de lidar com a natureza humana. Então, um governo realista, Maquiavel, o governo idealista do Platão. Belezinha? Tá de boa? Posso prosseguir agora para a gente discutir o pensamento do Aristóteles? Pode ser? Se sim, manda um ok, porque se tiver dúvida, vocês mandam no chat também para mim, beleza? Lembrando que eu vou estar discutindo com vocês, galera, assuntos aqui agora da filosofia, e na semana que vem eu quero trabalhar apenas a teoria do suicídio no Durkheim, beleza? Na teoria do Emile Durkheim, apenas teoria do suicídio, que é um tema muito interessante, um tema muito profundo, tá? Que o Emile Durkheim estudou, ok? Então, partiu.
Vou compartilhar com vocês aqui a tela de um slide que eu produzi do pensamento do Aristóteles, então, por favor, vamos acompanhando aqui. Deixa eu fazer uma breve biografia do Aristóteles antes da gente começar a discutir aqui, certo? Vamos lá. Aristóteles foi um filósofo, caso queiram anotar aí, ó, ele que nasceu na cidade de Estagira. Eu vou até mandar no chat para vocês, beleza? Está até no chat aí para os senhores, ó. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, certo? Na Macedônia. Macedônia, para quem não sabe, situaria, né, um reino no norte ali da Grécia, situaria mais ao norte da Grécia, e foi um reino muito longo, né, muito grande. Durante o século IV, época em que Aristóteles viveu, ele nasceu em 384 e morreu em 322 antes de Cristo, aí as datas de nascimento e morte, né? O Aristóteles, ele desenvolveu, na verdade, uma teoria bastante interessante, que foi uma espécie de vida grega. Assim, ele particularmente teve uma vida dele praticamente toda na Grécia. Quando muito jovem, criança, ele foi levado pelo seu pai, tá aí o nome dele, ó. O pai do Aristóteles se chamava Nicômaco, beleza? Era o pai dele que era médico, foi levado pelo pai para a cidade de Atenas para estudar na academia do Platão. Então, ele foi discípulo, né, de Platão durante muito tempo, e nessa época e conjuntura ele estudou, né, a teoria idealista, ele inclusive foi um discípulo do Platão durante muito tempo. Platão tinha a sua escola filosófica, o liceu, a academia, né, como eu havia dito na última aula para vocês, a academia do Platão, e naquela ocasião, Aristóteles, ali quando jovem, foi um platônico, um seguidor do pensamento idealista. Quando Aristóteles, por exemplo, começou a atingir a maturidade, e aí uma pessoa mais velha, e ele tinha muito apreço pelas ciências da natureza, principalmente a física e a biologia, justamente por conta da profissão do pai, que era médico. Para vocês terem uma noção, o pai do Aristóteles, ele era, de acordo com alguns biógrafos, mais conhecido do que a própria cidade de Estagira. Olha que interessante, né? A cidade de Estagira era menor do que a fama do pai dele. Por quê? Porque o Nicômaco era médico do rei Felipe II, que era o rei da Macedônia. Para quem não sabe, Felipe II era pai de Alexandre o Grande, certo? E, curiosamente, né, o Aristóteles ele vai ser chamado, ele vai ser convocado para ser professor de Alexandre. Então, ali por volta, né, da data de 335 a.C., mais ou menos, quando Aristóteles já estava beirando os seus 50 anos de idade, ele foi convocado pelo pai de Alexandre, né, o rei Filipe II, a educar a criança, ainda criança, Alexandre. Alexandre tinha por volta dos seus 11 para 12 anos de idade, e ele vai ser educado por Aristóteles durante 6 anos. O que isso tem a ver com a nossa aula? É que Aristóteles era uma mente tão magistral e tão famoso na Grécia que ele simplesmente educou o herdeiro do trono da Macedônia. Agora, pasmem para esta informação. Quando o rei Felipe II morre, ele deixa para o Alexandre, que tinha na época 16 anos, o trono da Macedônia, que incluía, olha que interessante, que incluía a Macedônia, a região da Grécia, que ele já tinha invadido, o norte do Egito e também o Império Persa. Você vê, Alexandre, ele simplesmente herda 4 grandes reinos, né? E morre com 32 anos em batalha, etc. O que eu estou citando para vocês aqui é importante, galera, por conta de uma coisa. O pensamento do Aristóteles, ele era um pensamento tão complexo que ele desenvolveu simplesmente uma teoria sobre física, sobre matemática, sobre retórica. Isso é interessante salientar, porque a gente tem, na verdade, uma espécie de conjuntura aristotélica tão profunda que a gente chama ele da mente mais brilhante da Grécia. Olha que interessante, a mente mais brilhante da Grécia. Nessa ocasião, né, ali, justamente assim, aluno, né, do Aristóteles, ele morreu inclusive um ano antes do Aristóteles, quando Aristóteles ele estava no último ano de vida, que ele recebe a notícia da morte de Alexandre.
E Aristóteles desenvolveu muitas teorias. Uma delas, e agora a gente vai entrar profundamente nessas teorias, é a teoria metafísica. Então, se quem estiver anotando aí sobre a aula, vai botar como tópico 1 para mim, né, o que está escrito aqui, ó, filosofia primeira ou metafísica, certinho? Vamos lá? Presta atenção. Aristóteles, ele foi profundamente assim um autor muito complexo, e uma das coisas mais importantes de toda a sua filosofia foi romper com o pensamento de Platão. Platão, que havia teorizado a ideia de mundo sensível e mundo inteligível, separado a realidade em dois polos opostos, né? Teve agora no jovem Aristóteles uma filosofia bastante diferente. Uma filosofia, inclusive, que compreende a realidade como uma coisa una. Corpo e alma, que haviam sido separados pelo Platão, agora compõem o mesmo princípio da realidade. Corpo e alma estão juntos, numa coisa só. Então, só para ressaltar, não existe separação entre corpo e alma no pensamento aristotélico, ok? E o que nós vamos ter aqui agora? Presta muita atenção que agora é a parte mais espinhosa da aula. Aristóteles escreveu cerca de 10 escritos, 10 obras, 10 livros, assim, curtos, outros maiores e tal, com um tema que ele deu o nome de filosofia primeira. Então, você tem um monte de escritos, textos do Aristóteles, chamados textos ou escritos sobre filosofia primeira, que é uma espécie de ciência mestra, que eu vou ensinar a vocês daqui a pouco. Depois da morte dele, a escola de Aristóteles, né, que ele fundou uma escola em Atenas, chamada de Liceu, foi, na verdade, uma escola que teve uma continuidade de mais de 500 anos depois ainda. Antes do Liceu ser destruído, um dos seguidores, né, do Aristóteles, que tinha até um nome, os seguidores de Aristóteles recebiam o nome de peripatéticos. Aqui, ó, discípulos peripatéticos. Um desses peripatéticos, chamado Andrônico de Rhodes, fez um processo muito importante, que foi o seguinte: ele construiu, né, uma obra reunindo esses textos do Aristóteles, esses escritos de filosofia primeira, e publicou o livro com o título de Metafísica. Então, quem deu esse nome Metafísica, né, para o livro do Aristóteles foi Andrônico de Rhodes, ok? Andrônico, então, o que ele fez? Ele reuniu esses textos do Aristóteles que tratava de uma espécie de uma ciência mestra, que na teoria aristotélica é assim, ó, para a gente entender profundamente uma realidade, uma sociedade, né, um objeto, entender o universo, é preciso criar uma filosofia mestra, uma base de todos os conhecimentos. E nessa ocasião, ele construiu, né, uma teoria chamada de filosofia primeira, ou por Andrônico, metafísica, que, número 1, olha aqui no quadro, por favor, acompanhe. Uma área da filosofia, uma ciência geral, uma espécie de ciência mestra, ou ciência mãe de todas as ciências. Ou seja, é uma espécie de filosofia, uma teoria, que está relacionada à construção de um conhecimento primário, conhecimento perfeito. Então, seria assim, ó, antes de qualquer ciência particular, antes da física, da química, da biologia, da matemática, da história, geografia existirem, existe esta filosofia primeira. Então, você imagina assim, algo superior e abaixo às ciências específicas, beleza? Segundo ponto. A metafísica é o conjunto de conhecimentos independente de qualquer atividade empírica e qualquer experiência sensorial, ou seja, não é um conhecimento baseado nos meus sentidos, não é um conhecimento estruturado em torno de uma atividade provada, de uma atividade prática. Portanto, prestem muita atenção. É um tipo de conhecimento que estuda um objeto de maneira abstrata. É uma abstração completa. É o que nós vamos até chamar de ontologia. Por que é uma ontologia? Porque ela estuda o ser. Ela estuda não a caneta enquanto elemento químico, isso aí é coisa da química. Não a caneta enquanto elemento de massa, isso aqui é coisa da física. Não a caneta no sentido filosófico dela. Seria a caneta enquanto caneta. Ou seja, todos os atributos que compõem esse objeto aqui que vocês estão vendo. Então, seria uma espécie de estudo e análise de um objeto para além de qualquer atividade empírica. Beleza? Se estiverem entendendo, mandem um ok aí, por favor, senão eu volto e explico novamente, tá? Não tem problema.
Por fim, 3. Enquanto as áreas do conhecimento, divididas em suas especialidades, estudam apenas uma determinada especialidade, ou seja, uma parte no todo, a metafísica seria responsável por estudar o todo. Então vamos imaginar, pensa o universo. Vamos pensar a natureza, né? Dentro da natureza, qual a área que estuda as modificações na natureza? A geografia. Que estuda as ações do homem na natureza? A história. A área que estuda os fundamentos, os elementos que compõem a natureza? A química. Os fundamentos da existência da natureza? A física. Então, dentro dessas ciências particulares, cada um estudaria uma parte, certo? Cada um estuda uma parte. A metafísica que ela estudaria o todo, ela estudaria toda a realidade. Então, a metafísica é uma ciência que considera o ser e as competências desse ser. Olha que abstrato isso aqui. Ó. Eu trouxe até uma citação do próprio livro do Aristóteles para vocês acompanharem comigo. Vamos ler juntos. Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser e as competências que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares. Por quê? De fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas delimitando uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Ou seja, né, nós pegaríamos um determinado ser, a física estuda uma parte, a química estuda outra, enfim, como eu expliquei. A metafísica não, ela estudaria o todo. Então, seria uma ciência geral. Anotem até essa expressão que eu vou colocar no chat para vocês aí. Ó. Essa área seria a propedêutica. O que significa isso? Propedêutica seria a base de todos os conhecimentos particulares, beleza? É digitado para vocês, ó. A metafísica seria uma propedêutica, a base de todos os conhecimentos particulares da realidade, ok? Próximo passo, posso ir, né? A metafísica, eu quero que vocês anotem isso aqui para mim, beleza? Anota essas 4 linhas que estão aqui só a definição de metafísica para mim. Vai anotando aí que eu vou explicando. A metafísica, então, seria a parte, né, do conhecimento humano que faz uma investigação das causas primeiras, né, de todo ser. Portanto, a metafísica poderia explicar de onde vem esse objeto, não simplesmente do elemento químico, mas qual a função dele, para que serve, quais as potências, né, que isso aqui pode realizar, quais os atos que esse objeto é capaz de realizar e por aí vai. Portanto, assim ele vai delimitar. Ó. Metafísica é a investigação das causas primeiras de todas as coisas existentes e estuda o ser enquanto ser. Ou seja, é a ciência que serve de fundamento para todas as outras áreas. Presta atenção no que eu estou explicando aqui agora para vocês. A metafísica ela seria a área da filosofia capaz de explicar o canetão enquanto canetão. Não faz sentido, galera, eu estudar um canetão enquanto mouse. Beleza? Enquanto mouse. Não faz sentido. Os objetos compõem particularidades. Então, este objeto aqui ele faz parte da sua própria essência. Esse é o papel da metafísica, estudar o ser enquanto ser. Beleza? Ser enquanto ser. Tá bem? Como eu disse para vocês, essa metafísica aristotélica é uma espécie, então, de ontologia. Por quê? Porque ela vai tratar das características essenciais de um ser, da essência do ser, que tornam possíveis que algo existe, que é um estado de coisa. Por exemplo, o que foi necessário para esse canetão existir? O que não é visível no canetão, mas faz parte dele? Por exemplo, função dele. Não está aqui olhando para o canetão, você não vê a função dele. A gente tem que entender, então, essas propriedades que um ser carrega. Esta é a metafísica aristotélica. Beleza? Dúvidas, sim ou não? Se sim, manda no bate-papo. Se não, mande também. Está tudo tranquilo, mande um não aí para mim. Está beleza, manda, né, que não tem dúvida, por favor. Não, tá de boa? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos então caminhando. Vamos para as discussões aqui, né, do próximo passo do Aristóteles. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é bem complexo. Então, eu vou lentamente trabalhando para a gente, né, não atropelar e vocês não ficarem confusos, beleza? Então, vamos lá. Aristóteles desenvolveu uma teoria bastante importante da metafísica,
que faz um estudo, como ele mesmo coloca, do ser enquanto ser. O que a gente pode identificar dentro de um ser, né? Dentro de um objeto? Vamos lá? Pensa qualquer objeto físico que você tem aí agora. Pensa você, inclusive, enquanto corpo, você enquanto ser humano. Beleza? Vamos partir passo a passo por isso aqui. Para Aristóteles, todo objeto ele é composto por algo. Todo objeto é algo. Exemplo, caneta é caneta. Então, caneta tem uma substância. A substância é ser caneta. Dentro dessa substância, ela tem 6 características. Então, a substância, veja só, ela carrega 6 elementos que vocês estão vendo aqui, ó. Essência, acidente, matéria e forma, ato e potência. Então, dentro da realidade, a constituição de todos os objetos, né? Todo ser tem substância. Então, pensa assim comigo. Esta caneta, esse canetão que aqui vocês veem, é composto por alguma coisa. Esse algo é a substância, é o substrato ou suporte básico que constitui esse algo. Então, daqui, ó, desse caneta, dá para tirar a forma, a aparência que ele tem, né? A matéria, a essência dele, para que serve, por quê e para que pode servir. Então, vamos lentamente cada parte. Vamos começar pelo lado esquerdo aqui, ó. Primeira coisa, todo ser tem uma essência. O que é a essência? Olha o que eu escrevo. É a unidade interna e indissolúvel entre uma matéria e uma forma. Então, entre a matéria e forma, você tem uma essência. Qual que é a essência da caneta? A pergunta é, para que serve? Qual é a finalidade da caneta? Bom, a essência da caneta é escrever. Faz parte da natureza da caneta, não é? A caneta foi feita para outra coisa, não sei isso? Não. Pessoal, mas eu fiz uma caneta certa vez que serve para dar choque também. Então, é para escrever e dar choque. Todo ser tem uma essência. A minha essência é ser um ser humano. Ser humano. Beleza, todo ser tem uma essência. Todo ser, devido à sua essência, carrega uma causa acidental, um acidente. O que é um acidente? Acidente, galerinha, é uma propriedade ou atributo que uma coisa pode ter. Por exemplo, vamos pegar o ser humano. O ser humano ele pode ter 1,80 m, 1,70 m, é um acidente. Cada pessoa é uma causa acidental porque ela tem uma coisa individualizada. É um atributo específico daquela coisa. Então, vem cá. Qual que é a causa acidental dessa caneta aqui agora? Amarela. Amarela. Esse marca-texto aqui, ele é amarelo. Ele é, inclusive, esses marca-textos, né, para folha e tal, a propriedade dele é esse. É diferente desse acidente aqui. Ó. Esse aqui é uma outra caneta. Caneta preta, esferográfica. É uma caneta que tem outra causa acidental. Veja que elas são diferentes. Beleza? Agora, uma coisa interessante. Toda caneta, ela possui uma espécie de matéria. Qual que é a matéria que compõe essa caneta? Elementos químicos. Exemplo, o plástico. Não é verdade? O plástico, o elemento químico, compõe esse objeto. Portanto, matéria. Então, é o elemento de que as coisas, ó, são feitas. Nós não somos de matéria de carne, osso, não é verdade? Átomo, etc. Beleza. Células, né? Forma. Todo ser assume uma forma. Nota que esse canetão tem forma de canetão, cilíndrico, ó, comprido. Então, é uma forma. É o que individualiza as coisas. Tem formas diferentes, não possuem? Matérias iguais, mas formas diferentes. Mas se a gente pensar, nem a matéria é igual. Quer ver? O plástico que aqui está aqui também? Não, porque o que está aqui é daqui, gente. O que está aqui é daqui. São plásticos, mas são elementos diferentes. São 2 plásticos distintos. Então, a matéria é o elemento que compõe cada coisa e a forma é o que individualiza, o que ela assume no tempo. Ok? Portanto, toda relação de matéria e forma possui essa existência, o que individualiza cada objeto dentro da realidade. Perfeito? Ótimo. Então, última parte é ato e potência. Aqui tem uma teoria aristotélica bastante importante. O que é ato e potência na leitura de Aristóteles? Potência é aquilo que está contido dentro de uma matéria e que pode vir a ser. Potência é o que pode vir a ser. Você, por exemplo, hoje é o quê? Professor, eu sou, sei lá, vendedor. Sei lá, professor, eu sou aluno. Ok, isso é sua atividade atual, é a sua causa acidental. É o ato que você realiza. Qual que é a sua potência? Minha potência é que eu quero vir a ser um médico, vir a ser um advogado, vir a ser professor, enfim. Potência. Potência é o que pode vir
a ser. O que eu posso ser? Está contido dentro da matéria do objeto, do ser. E o ato é o que realiza momentaneamente. Vamos lá. Essa caneta de novo. Eu posso fazer o que com ela? Eu posso escrever, posso grifar, eu posso anotar, posso rabiscar, posso jogar numa pessoa, pode ser um enfeite, enfim. É o que pode ser, potência. E o que ela é? Ela é uma caneta que tem dentro dela um ato nesse momento. Qual que é o ato agora? Está parado. Beleza? Fechadinha sem anotar. Agora o movimento, esse é o ato. Então o ato é a realização de uma potência. Mais uma vez, dúvida nisso aqui? Deu para entender? Se sim, manda um joinha aí, né? Um ok, se deu para entender, está tranquilo, para a gente continuar, né, o pensamento aristotélico. De boa, não é, galera? Não é tão complexo, não. Eu tento explicar de maneira mais didática, porque isso aqui é meio complexo, mas é possível de ser entendido. Tá de boa? Tá tranquilo? Então, só para a gente fechar essa parte e ir naquilo que Aristóteles chamou de teoria das quatro causas. Todo objeto, então, é composto por algo, esse algo se chama substância, né, ou ousia, é o que constitui algo. Todo ser possui uma espécie de essência e uma causa acidental. Todo ser tem matéria e tem forma, todo ser tem ato e tem potência. Essas são as 6 características presentes na substância. Beleza? De boa? Se sim, autoriza aí para eu continuar. Tá tranquilo? Ótimo. Então, maravilha. Então, continuemos aqui. Vamos discutir agora, galerinha, uma parte muito importante que é relacionada à teoria das causas no Aristóteles. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o Aristóteles vai ter uma espécie de influência da física, certo? Inclusive, eu até falei no início da aula, como Aristóteles escreveu sobre muitos temas, variados temas, um dos temas muito caros da sua teoria foi a teoria de Aristóteles a respeito do que ele considerou, né, de teoria da física. Tem um livro dele que chama Física. Nesse livro dele, meninos, só para vocês terem uma noção, ele desenvolveu a tese do geocentrismo. Então, no livro, vou até deixar anotado para vocês aí, ó. No livro Física do Aristóteles, você tem uma defesa do geocentrismo, tá? Como forma de conhecimento. Ou seja, o geocentrismo é a tese de que a Terra ela está no centro do universo, beleza? Ela está no centro do universo. É muito interessante lembrar que essa tese aristotélica, né, a respeito do geocentrismo, que compõe essa base da sua filosofia, tem um princípio da causalidade. O que significa isso? Princípio da causalidade. Pressupõe que constitui, por exemplo, toda a realidade em torno de uma espécie de que tudo na natureza se move em relação a outro ser. Então, por exemplo, para essa caneta existir na minha mão, precisou de uma espécie de causa que mudou ela da natureza. Por exemplo, pegou o elemento químico, né, o plástico, transformou ele e deu origem na caneta. Todos conseguem ver. Para essa caneta, por exemplo, existir, precisou então de um monte de causas. Por exemplo, uma forma, matéria que isso aqui constitui, quem criou ela, para que criou, qual a finalidade. Então, dentro de toda a constituição da realidade, você tem princípios de causalidade. Beleza? Agora presta muita atenção. Raciocina comigo, eu vou fazer uma pergunta, vocês me respondem aí no chat. É muito simples. Se tudo que existe é causa de outro ser, então, por exemplo, tudo que vem é causa de algo anterior que o movimentou, então tudo que move é necessariamente movido por outra coisa, o primeiro motor da realidade, o primeiro movimento de tudo, é imóvel ou móvel? Responde para mim. Se tudo que se movimenta vem movimentado de outro ser, o que se move, o primeiro motor da realidade, o que cria o primeiro movimento, ele seria móvel ou imóvel? Pensa na lógica. Responde aí. Juliano respondeu, imóvel. Claro. Sabe por que imóvel, galera? Porque pensa comigo, se alguma coisa movimenta outra coisa, nós vamos chegar numa causa do primeiro movimento. Se é primeiro movimento, então ele não é movimentado por outra coisa, então ele vem de si próprio. É um ser imóvel. O cristianismo, depois, né, com um autor chamado Tomás de Aquino, um filósofo, né, medieval,
cristão e aristotélico, foi inclusive criador dessa teoria, dizendo que Deus seria o primeiro motor imóvel da realidade. Então, ele vai discutir aqui uma espécie de teoria constituindo uma espécie de elemento que tudo que surge em relação a outro ser. E aí Aristóteles, então, bem antes do Tomás de Aquino, vai discutir o seguinte: todo objeto, agora presta atenção, constitui 4 causas. Olha para essa caneta aqui para mim. Essa caneta tem uma forma, não tem? Então essa caneta ela tem uma causa formal, ou seja, o que ela tende a ser. O que isso aqui tende a ser? Tende a ser uma caneta. Olha aqui, ó. Ela assume uma forma de caneta cilíndrica, etc. Causa formal. Forma. Todo objeto constitui uma causa material, matéria do que ele é feito. Feito de quê, gente? Elementos químicos, plástico, causa material. Todo objeto tende a um impulso, a uma causa eficiente. Foi, por exemplo, uma máquina que criou isso aqui, desenvolvida pelo ser humano, que foi na natureza, pegou o elemento químico, traduziu ele, transformou ele em caneta. Então, aquilo que dá impulso a um elemento, causa eficiente. E causa final, o que é isso? Finalidade é para o que isso é feito. Para quê? Qual é a função deste objeto? Então, causa final está relacionado àquilo que é estruturado em torno da finalidade. Isso aqui não é feito para escrever? Então, matando o assunto, causa formal, material, eficiente final. Isso tem a forma, matéria, plástico. O ser humano é a causa eficiente, finalidade, escrever. Beleza? Dúvidas e questões? Vamos encerrar? Olha o que eu trouxe como conclusão para vocês aqui final, um exemplo muito bom. Ó. A estátua deverá ser de Vênus, é a forma que ela assume. Então, imagina a estátua de Vênus, uma estátua bem famosa da filosofia. Estátua de Vênus. O artífice, então o escultor, que produziu a estátua, tem uma peça de mármore, matéria, causa material. Então, a estátua de Vênus, a forma que ela assume, tem matéria, mármore. Ele cria ela e ele a modela com o martelo e o cinzel. Então, ele vai esculpir, causa eficiente. Ele intenciona construir uma estátua para o templo de Apolo, causa final. Ou seja, vamos concluir aonde aqui é a nossa ideia. Na teoria do Aristóteles, a causa final está associada, então, a uma espécie de finalidade. Para que serve? Ela serve para o templo de Apolo. Chegamos à conclusão da aula. Essa é toda a metafísica aristotélica, é uma crítica ao Platão. Em algum momento eu falei de alma separada de corpo. Está vendo o tanto que é materialista essa filosofia? Mesmo que ela seja abstrata, ela não é baseada em elemento empírico. Isso é a metafísica aristotélica. Uma das coisas mais complexas do pensamento de Aristóteles. Beleza? Alguma dúvida e questionamento até aqui? Falta menos de um minutinho. Se foi de boa, manda um ok e um joinha para mim, por favor. Tá tranquilo. Ótimo, maravilha. Valeu, Wanderson, Iago, Bruno, todo mundo está presente na aula. Um abraço para vocês, tá? Boa noite, bom restante de noite, boas aulas para vocês. Abraços a todos e até mais, senhores.